evidência, contra os dados, não se tem argumento. Você pode pensar e falar o que quiser, mas quando a gente vai para a realidade, como diz Ageu Júnior, os números são frios, né? Na realidade, Bação, o que nós temos aí é o que eu fiz, o levantamento que fiz após o final do primeiro turno, e tive a curiosidade de trabalhar em cima disso, é que, por exemplo, o TSE tem os números consolidados das últimas 3 eleições, né, somadas mais a essa 2022, são as 4. Então, são números consolidados que dão a visão, uma visão bem interessante do comportamento do brasileiro na eleição presidencial. Né? Você vai ouvir, você e os nossos ouvintes, né? Todos aqueles que não acompanham, vai entender um pouco dessa mistura toda, né? Desse comportamento a partir dos números consolidados das eleições a partir de 2010. Então, vamos lá. Para não atropelar aqui e ir direto para 2022, eu vou deixar que você faça essa cronologia de 2010 até agora. Vamos lá, para que vocês entendam. 2010, nós tivemos uma eleição onde, no segundo turno, foram para o segundo turno... Para o segundo turno foram Dilma e José Serra, né? Naquele momento, Dilma teve era apresentado por Lula, né? Lula estava saindo do segundo mandato, apresentou Dilma, e Dilma fez uma frente considerável no primeiro turno, já que era governo, e você vai observar que os eleitores que não votaram no primeiro turno em Dilma ou em Serra eram 20 milhões e 800 mil aproximadamente, um pouquinho mais, tá? E quando vai para segundo turno, Dilma estava com a frente considerável à frente de Serra, e observa-se que essa questão de transferir votos no segundo turno para os 2 candidatos que vão para o pleito, ela basicamente ela se concentra na transferência dos votos daqueles votos que foram dados aos demais candidatos a presidente. Exemplo, Dilma, em 2009, aliás, em 2010, né? Dilma, ela saiu de 47 milhões e 600 mil votos para 55. Ela cresceu 8 milhões e 100 mil votos. Observando que 20 milhões e 806 mil votaram para os demais candidatos a presidente. Nisso você teve uma abstenção inicial no primeiro turno em algo em torno de 18,5%. Né? E o Serra, ele saiu de 33 milhões e 100 mil votos. Você observa que Dilma teve aí uma frente de mais de 14 milhões de votos. Isso foi do primeiro turno das eleições... Isso, do primeiro turno das eleições de 2010. 2010, no caso, quando Lula estava saindo do governo e Dilma estava assumindo. Isso. Né? Mas mesmo assim, houve uma reação da população, dos eleitores, dando a Dilma 8 milhões e 100 mil votos dos outros candidatos que não foram para o segundo turno, onde Serra teve 10 milhões 579 mil votos a seu favor. Então, no segundo turno, na realidade, Serra ganhou para Dilma. Mas, como Dilma tinha uma vantagem de 14 milhões de votos, aí, no final, né, a diferença ficou ainda em torno de 12 milhões de votos a favor de Dilma. No segundo, aí depois veio em 2014. Mas Dilma aí você tem mais um detalhe que eu quero colocar. Dessa abstenção em 2010, desses 18,5%, mais 2 milhões de eleitores
não foram às urnas no segundo turno. E essa é a grande preocupação das campanhas, inclusive a de Lula, né? E aí, na próxima, agora, você vai entender o porquê. Tá, vamos para 2014. Em 2014, Dilma e Aécio, foi aquela campanha que foi extremamente polarizada, bagunçada, né? Foi muita confusão, não mais do que a atual, né? Exato. Mas foi bem complicada. Então, em 2014, Dilma chegou no primeiro turno com 45 milhões de votos, né? Um pouco menos do que no primeiro turno de 2010, e Aécio chegou com 37 milhões de votos, um pouco mais do que Serra, né? Só que sobraram, nos demais candidatos, em vez de 20 milhões e 800 em 2010, já foram 28 milhões e 300 em 2014, dados aos demais candidatos do primeiro turno. Ok, então vamos para o segundo turno de 2014, e o que é que você encontra? Você encontra uma... Dilma chega com 8 milhões de votos apenas, né? Que ele chegou com 14 para a Serra, ela só chegou com 8. Mas 32%, 35% em média foram repassados para Dilma do segundo turno daqueles demais candidatos. O que eu quero deixar bem claro para a população é que só se disputa os votos que foram dados aos demais candidatos. Agora, o que foi dado para Ciro e Simone. Ciro, para Simone. Para o Padre Kelmo. Para Soraya Tronic, né? Pois é. Então, essa é a disputa. Por quê? Quem votou em Lula e quem votou em Bolsonaro no primeiro vai continuar votando. Dificilmente o indivíduo consegue, né? Eles conseguem trocar. Isso. O número é mínimo. E aí, em 2014, no segundo turno, Dilma, mais uma vez, ela perdeu a eleição para o segundo colocado. Porque Dilma teve 12 milhões e 300 contra 17 milhões e 600 de Aécio. E aí tem um detalhe muito interessante nessa segunda eleição, em 2014. Mais uma vez, 2 milhões de eleitores, o que eu já batizei de o eleitor carrapato, né? Por que o eleitor carrapato? É aquele eleitor que só vai para a urna levado por um deputado que é candidato. Entendi. Né? E aí o deputado não quer perder aquele voto e disponibiliza toda aquela... A estrutura para levar os seus... aqueles que não, só vou se o senhor me levar. E isso... No segundo turno isso quase não existe, né? Isso você vai observar que existe isso, tá? Porque 2 milhões a menos de eleitores em 2010... Que vão no primeiro turno ou não vão no segundo? 2 milhões a menos de eleitores em 2014. Só que com uma diferença. Em 2014, essa reação onde Dilma teve apenas 12 milhões e 300 mil votos em 2014 contra 17 milhões e 600 mil votos de Aécio, houve uma inversão de votos brancos e nulos. Foi a maior inversão dessas histórias, dessas 3 eleições. Eles conseguiram inverter algo em torno de 4 milhões e 400 mil votos. Mesmo tendo 2 milhões a menos na abstenção, branco e nulo foram invertidos em torno de 4 milhões e 400 mil votos a favor, possivelmente, de Aécio, diante da reação. Né? Vamos para 18. Ok, aí chegamos a 18. Em 18, nós tivemos Bolsonaro no primeiro turno com 49 milhões e Haddad com 31 e 300. Né? Dando uma diferença aí abrupta, né? De quase 18 milhões de votos a favor de Bolsonaro, mito na época. Né? Exato. E 26 milhões e 400 mil votos foram dados aos demais candidatos. Foi mais dividido do que agora, em 2022, né? Isso, com certeza. Observe que em 2010, 20 milhões e 800 a disputar. Sim. Em 2014, 28 milhões a disputar. E mesmo assim foram 30 milhões de votos dados aos dois. Sim, sim. Né? E em 2018, foram 26 milhões e 400 a disputar.
mais uma vez o voto carrapato aparece. Exato. 2 milhões de votos não foram às urnas no segundo turno de Bolsonaro. Uhum. E aí foi o que eu coloquei ontem em alguns grupos que eu tenho participado, e até perguntei ao pessoal, apaixonadíssimo pelo pessoal de Bolsonaro, quem foi que ganhou a eleição do segundo turno de 2018? Uhum. Não, o eleito foi Bolsonaro, isso ninguém discorda. Mas quem ganhou a eleição do segundo turno foi Haddad com uma senhora Pisa. Quando você diz assim, ganhou, e no caso o Haddad perdeu a eleição, para que a gente acompanhe, para que o ouvinte acompanhe o raciocínio. Quando você diz ganhou... É porque o povo não queria Bolsonaro no segundo turno. Tanto que a reação, mesmo com toda aquela questão da ojeriza da população em cima do PT por conta de toda aquela confusão do Lava Jato, observe que Haddad sai de 31 milhões para 47 milhões de votos. Foram 15 milhões e 200 votos dados a Haddad, enquanto só 8.500 para Bolsonaro. Entendi. Que estava na frente. Você faz a comparação nesse sentido. Então, Bolsonaro foi eleito sim, mas o povo reagiu. No segundo turno, a maioria dos votos da sobra, né, dos outros candidatos foi mais para... Então, essa característica comportamental você observa em todas as 3 eleições passadas. O segundo colocado sempre recebe mais votos do que o primeiro. Entendi. Né? Então, é uma reação na tentativa de tentar barrar a chegada do primeiro à presidência. Então, chegamos em 2022. Lula teve 57 milhões, 259.504. Bolsonaro teve 51 milhões, 72.345. A diferença E a sobra agora? Aí tivemos... a disputa. Simone, quase 5 milhões, né? 9.897.000. Os votos totais. Os votos totais de todos os candidatos que não foram para segundo turno. Então, ou seja, a vantagem de Lula é 6 milhões 6 no primeiro milhões. turno. Então, Bolsonaro teria que ter desses 9 da sobra? Não, desses 9 não. Você está esquecendo do voto carrapato. O voto carrapato... Daqueles que não vão. Então você estava dizendo que a abstenção. Os ausentes foram 20% no primeiro turno. Isso. A tendência é que esse número aumente no segundo? Que continue esses 2 milhões. Então, você vai ter, em vez de ter de 9.800, você vai ter em torno de 7.800. A disputar. Agora, talvez, o branco e nulo tenha alguma reação. Entendi. O branco e nulo reação, que teve em torno de 5 milhões e meio. Eu estou colocando aí 2 milhões de votos que vão para reverter. Isso. Aí você mantém os 10, né? Os dois, ele compensa o carrapato que não vai. Então, você tem 10, ok. Aí vamos para a estatística das últimas 3 eleições. Em média, 35% dos eleitores que vão para as urnas no segundo turno, eles votam no primeiro colocado. Então, se eu tenho 10 milhões, eu estabeleço algo em torno de 3 milhões e meio a favor de Lula. Então, Lula tem 57, com 3,5. Vai para 60? Iria para 60 e 500. Tá. Mesmo que Bolsonaro tenha, historicamente, o que vem acontecendo, 65% a seu favor, 6 milhões e meio com 51 vai 57, meu amigo. Não chegaria. A parada está definida no meu entendimento. Tá? Ele não chega. Então, a gente viu o resultado de algumas pesquisas que mostram alguns empates, mas com Lula com a diferença ali, 4, 5 pontos. Alguns estão dizendo que a diferença vai ser mínima entre um e outro. Na sua opinião, qual seria a diferença aí? A margem entre um e outro? Eu tenho feito, você tem observado que eu tenho colocado na rede algumas questões sobre o cálculo sobre os resultados de IPEC e de Datafolha. Né? Pelo Datafolha, a última pesquisa do Datafolha, eu fiz essa conversão em números. Eu considero hoje, em vez de 118 milhões de votos válidos, eu considero 116. Mesmo que você tenha aquela inversão, mas eu considero 16. Tá? 16 milhões? 116 milhões, aliás. 116 totais. Totais. Eu digo a diferença. Essa diferença ficaria no seguinte. Segundo o Datafolha, Lula chega no final com 5 milhões de votos aproximadamente de frente. E segundo o IPEC, a última agora, do dia 17, foi? Foi. Dia 17.
Não, teve. Agora é o dia 20. Isso, 22. A última do IPEC, essa diferença seria 9 milhões e meio. 9 milhões e meio. 9 milhões e meio. De votos. Essa é a conversão dos números diante de todos esses estudos que foram feitos. Entendi. Elias Martins, deixa eu agradecer a você aqui, porque a gente tem o doutor Renato Santiago, que vai participar com a gente, e o doutor Aristides já chegou por aqui, Marcos da Prestação está chegando também, ainda temos muito que conversar. Então, na sua opinião, a diferença de Lula para Bolsonaro hoje... Ela varia entre 5 e 10 milhões de votos. De votos, a né? favor. Isso é importante que se diga. Nos estudos feitos em todo o comportamento das eleições anteriores. Tá? E acredito que isso não muda. Tá? Nós estamos falando de eleição presidencial, não em eleição local. E faltando 3 dias, né? Até agora nada mudou. Nada mudou, né? Nada mudou. Só mudou a bagunça, né? Ô Elias, teve gente que criticou as pesquisas, criticaram as pesquisas porque não acertaram a margem do Bolsonaro. Por exemplo, Datafolha e IPEC acertaram a margem do Lula, que dava 50%, na margem de erro 48% ali, acertaram. Já os números de Bolsonaro não foi aquilo que apresentaram, foi menor. Por que houve esse erro, na sua opinião? Porque as pessoas que votam em Bolsonaro estão extremamente preparadas para mentir. Então, elas mentem para as pesquisas. Né? Elas escondem o real sentimento delas, o que elas querem para a eleição. Então, isso jamais vai dar correto isso, né? Entendi. Então, observe que quem disse que ia votar em Lula, 48 e pouco. Né? Quem deveria ter dito que iria votar em Bolsonaro, escondeu essa realidade. Né? E a pesquisa é o retrato do momento, né? A pesquisa é o retrato do momento. Não é um valor absoluto. Porque se assim fosse, poderia dizer também o número da Mega Sena. E elas estão se confirmando. Elas estão aí se confirmando, né? Lula era entre 48 e 52, deu 48,5. Deixa eu agradecer a audiência da internet, está aumentando aqui, a galera chegando para acompanhar o debate. Daqui a pouco iremos bater um papo legal com representantes de esquerda e direita aqui em Vitória. Elias Martins, obrigado pela participação. Pode continuar por aqui se quiser, mas eu encerro a sua participação aqui, tá bom? Um abraço. Elias Martins, o nosso companheiro, trazendo a análise dos números. Eleições 2022, segundo turno, agora 8h04. Vamos ao intervalo, bem rapidinho. E eu volto com o doutor Renato. E em seguida, Aristides Júnior, Marcos Rocha e Felipe César participando com a gente. É só um instante. Estamos apresentando o programa Jornal da Manhã. A sua rádio. noar.com.br. A programação que faz a diferença. Mega promoção de pisos Veneza. São toneladas e toneladas de pisos em ofertas para você aproveitar. E tudo em até 12 vezes sem juros. Confira. Cerâmica Porto Rico 42 por 42 Detroit tipo A, apenas R$ 25,90. Cerâmica Elizabeth 62,5 por 62,5 branca tipo C, apenas R$ 26,90. Cerâmica Pamesa 46 por 46 Vitória Bianco tipo A, apenas R$ 27,90. Essa é a Mega das Megas. Compre na loja no site venezaconstrução.com.br. Ou se preferir, fale com a gente pelo Venezap 999-168685. Você já colocou no seu plano de hoje se proteger de gripes e viroses?